Hoje em dia, qual é o problema de hoje em dia? Gente, hoje já está no dia. Isso é uma força de oralidade. Essas expressões, hoje em dia, nos dias de hoje, no mundo de hoje, são expressões normalmente que nós usamos na oralidade. Tá certo? Evite oralidades do seu texto. Olha aí, ó, observação. Algumas das expressões acima podem ser usadas no corpo dos parágrafos, sem que isso implique lugar comum. O que é isso? Lugar comum. São essas expressões já desgastadas, que nós usamos na fala, no dia a dia. O seu texto é escrito, não é oral. Portanto, use expressões da escrita, não da fala. No último parágrafo, normalmente os alunos gostam disso aqui, ó. Finalizando o meu trabalho, gente, é a conclusão. A gente já sabe que é a conclusão. Não precisa dizer que você vai concluir o texto. Concluindo, resumindo tudo que eu disse antes, essa é de última, né? Resumindo tudo que eu disse antes, em síntese, evite. São clichês de conclusão. Evite-os. Outra coisa, evite usar dessa forma, então, assim, se você não estiver estabelecendo uma relação do que você vai dizer na conclusão com o que você disse imediatamente no parágrafo anterior. Por quê? Se você não fizer essa relação, você vai cometer um erro de coesão, porque o termo conector, o então, dessa forma, o assim, não tem coerência com o que você disse antes e com o que você vai dizer depois. Pense sempre, olhe para ele. Eu posso usar esse termo? O que eu vou dizer é uma conclusão do que eu vinha dizendo antes mesmo? Entenderam? Tá? Então, evite sempre. Pelo exposto acima, eu já corrigi redação aqui com esse chavão. Pelo exposto acima, pelo que foi dito acima, não use. Professora, como é que eu faço a minha conclusão, então? Vamos esperar, porque nós vamos dar outras aulas sobre a estruturação do texto, tá? Em qualquer parte do texto, olha aí, como já dizia meu avô, a esperança é a última que morre, quem avisa, amigo é, quem espera sempre alcança. Ainda há pouco eu corrigi uma redação em que o aluno disse, o povo, a voz de Deus, mas a voz do povo é a voz de Deus. Não use. Se você não for usar um dito popular para estabelecer uma relação de raciocínio, de lógica, do desenvolvimento da sua ideia, não use esses ditadinhos, esses clichês, essas expressões que não contribuem para o desenvolvimento da sua ideia. Tá? Ah, tem uma que vocês conhecem. As crianças... Completem. As crianças são o futuro do país, do Brasil, da nação. Também não. Os adolescentes são o futuro do país. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. É assim o Brasil. Você não disse nada, tá? Pecado 2. Incluir-se na redação. Você deve evitar eu, na minha opinião, no meu entender, a meu ver. Acabei de corrigir a redação com essa frase. Na minha opinião, eu acho. Por favor, né, gente? Você tem que confirmar eu, na minha opinião, eu acho. Professora, quer dizer que eu nunca vou usar a primeira pessoa no meu texto? Você pode usar, mas evite eu, na minha opinião, acredito, penso, concordo. Melhor que isso, transforme num sujeito indeterminado. Pensa-se, acredita-se, imagina-se, crê-se, pensa-se. Não fica elegante, né? Texto elegante, bonito, limpo, reto, coerente. Tá certo? Tá entendido isso, então? Para frente. O que eu devo fazer? Adotar na dissertação uma atitude crítica, dizendo verdades universais, aplicáveis a todos. Crianças. Era a Hebe que chamava o povo de criança, né? Olha, os direitos humanos, eles são direitos humanos válidos só para os brasileiros ou para a humanidade?
para a humanidade, mas o povo se esquece disso. E quando fala em direito humano, puxa só a brasa para a sardinha do Brasil, como se o resto não tivesse direito. Isso aconteceu com o último texto do Enem, sobre os processos migratórios. Então, o Brasil é um país democrático, globalizado, e não pode receber ninguém? Teve gente que foi taxativo. O Brasil tinha que fechar as portas para o mundo. Esses invasores. Como assim, invasores? Bárbaros. Passou, né? Então, se os direitos humanos valem para o Brasil, os direitos humanos valem para toda a humanidade. Professora, e se eu ofender um direito humano, o que acontece comigo? Zero. Zero. Tá certo? Por exemplo, uma menina, não vou dizer a escola, levou o espelho da redação do Enem para eu corrigir. A primeira frase da argumentação dela começou assim: o problema da imigração começou pela vinda dos negros para o Brasil. Ou seja, ela culpou os negros trazidos como escravos, porque eles não eram escravos. Na terra deles, eles eram sujeitos da sua terra, livres, com sua cultura, com seus hábitos, com seus costumes. Eles vieram de lá para cá, obrigados, mas a culpa é deles? Não. Uma simples frase dessa faz o aluno perder a redação. Tá certo? Construção incoerente. A questão pessoal soa como depoimento e dissertar exige mais que isso. Deve-se argumentar sustentando ideias que convençam. Gente, eu tenho que convencer com o meu pensamento, com o meu desenvolvimento lógico. Portanto, misturar raciocínio lógico com religião não funciona, chega rimou, ó, na redação. Misturar religião com raciocínio lógico não funciona para a redação do Enem. Ai, professora, mas é o meu credo, é a minha crença. Eu acredito nisso. Como é que você vai defender a sua ideia, então? Se é só uma crença. É claro que eu não estou dizendo que você não deva ter crenças, por favor, tá? É claro que você tem crenças. Mas se você vai defender um direito humano, como é que você vai defender um direito humano a partir da religião? Se a religião tem as suas sutilezas. Nós não vamos discutir, mas vamos só colocar o caso do aborto, da homossexualidade. Não são coisas que têm divergências pela religião, não tem? Então, gente, como é que você vai argumentar pela religião? Tá certo? Então, pense nisso. Ó, a dissertação é baseada sempre na argumentação, cuja base é a lógica, ou seja, é o raciocínio. Misturá-la com questões de fé é inconcebível, pois os dogmas religiosos, os preceitos e as crendices independem de provas ou de evidências constatáveis, ou seja, são verdades absolutas ou relativas para a pessoa que segue aquele dogma, aquela religião. Deus é uma verdade absoluta. Como que eu vou contestar isso pela ciência, se é absoluta? Por exemplo, olha, algumas construções que denotam fanatismo e exagero por parte de quem as usa. A solução para a violência urbana está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Antes de comentar sobre isso, eu quero dizer para vocês que eu sou católica. Mas, por favor, então quer dizer que eu vou para a rua sem me precaver, sem ficar atenta, sem prestar atenção ao meu redor, porque Jesus Cristo vai me proteger? Será que é assim mesmo? Vocês concordam? Eu não ouvi, concordam? Pois é, não dá para eu fundamentar no poder de Jesus Cristo o problema da violência no Brasil, dá, gente? Não. Opa, passei. Já foi? Ó, frequentar a igreja regularmente e confessar-se uma vez por semana é o conselho que dou para quem está passando por conflitos familiares.
Isso aqui estava numa solução. Será que é assim mesmo? Então, cuidado. Cuidado com os excessos da fé no seu texto. O conflito pela terra só acontece no Brasil, aqui ó. Estou bem aqui. Só acontece no Brasil por falta de leitura da Bíblia. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento trazem ensinamentos que, se aplicados ao campo brasileiro, resolveriam o problema da reforma agrária. Jura, meu? Né? Como é que vocês fazem? Né? Provavelmente, a reforma agrária resolver-se-á lendo a Bíblia. Professor, o que é que acontece se eu fizer um texto parecido? Esse texto é de conclusão. Vamos lá. Anote aí no seu módulo, para vocês trabalharem um pouquinho, que só eu estou falando aqui. Vamos lá. Na conclusão do meu texto, anote assim. Na conclusão do meu texto, eu tenho que fazer uma intervenção. Professora, essa palavra você já falou dela hoje. Pois é, eu tenho que me colocar, eu tenho que interferir, eu tenho que intervir. Eu tenho que dizer como é que eu quero resolver aquele problema. Povo, gente, como diz a Cissa Guimarães, gente, olha, vamos pensar. Todos os anos, o Brasil passa, no período do verão, que a gente chama aqui de chuva, de inverno, pelo problema da dengue, não passa? Você acredita? Nós desenvolvemos um tema numa determinada escola, da seguinte forma: o problema da dengue passa pela ação individual. Por quê? Porque sou eu, na minha casa, que tenho que tirar a água das plantas, emborcar os objetos para não acumularem água da chuva, não jogar lixo na rua, não é assim? Você já pensou? O Fábio me disse que aqui nós temos hoje 3.300 alunos em média. Você já pensou se cada um de vocês resolver deixar a sua caixinha de suco, o seu papelzinho de biscoito aí em cima da cadeira? Gente, os meninos que auxiliam na limpeza teriam que juntar 3.300 caixinhas, 3.300 papeizinhos de envelopes, como é? Embalagens de biscoito. 6.000, né? Vocês recebem 2, é? Olha aí. Isso é ético? Isso é justo? Não. Eu reclamo da dengue, ainda tem a água, né? Eu reclamo da dengue. E o que é que você está fazendo para ajudar? Aí sabe o que é que o menino disse na conclusão? Que o governo poderia pagar as bandas famosas para gravarem discos, músicas, dizendo como é que tinha que fazer para ajudar na erradicação do mosquito da dengue. Você acha que isso é viável? Não. Na sua conclusão, você tem que criar, tem que bolar sugestões passíveis de concreção. O que quer dizer isso? Aplicáveis. Coisas reais. Coisas simples. Que o governo possa desenvolver. Que o cidadão possa fazer. Que as escolas possam contribuir. Tá certo? Entendido isso? Muito bem. Para frente. Pecado 4. Emoções exageradas. Os autores do último pacote econômico deveriam ser exterminados, um a um, pelo mal que fizeram à economia do Brasil. Muito bem. Ora, será que o que você está dizendo, você está ferindo os direitos humanos? Porque as pessoas que cometem crimes, pela Constituição brasileira, e não só a brasileira, têm direito à defesa, têm direito a julgamento. Então, você não pode reunir todo mundo e mandar matar. Tá certo? Esse negócio de dizer todo político é corrupto é um exagero também. Professora, mas é verdade, todo político é corrupto. Como é que você sabe disso? De onde é que você tirou essa estatística? Quem foi que lhe disse isso?
Onde está isso? Qual é a prova que você tem disso? Então, cuidado com os excessos. Pessoas como essas, que estupram e matam, devem arder para sempre no fogo do inferno. Morte aos monstros. Aqui, ó. Morte aos monstros que assaltam e roubam em nome do progresso. Devem ser os políticos, né? Esses criminosos amaldiçoados devem apodrecer na cadeia por séculos sem fim. Eles vão ter vida eterna, então, né? É pior para a gente, não é não? A morte é castigo muito pequeno para quem estupra e mata. Professora, mas é o que eu penso. Eu acho que a pena de morte ela deve ser instituída no país. Sim, você tem direito de pensar assim. Mas você não precisa dizer com esse excesso. Tá bom? Pecado 5, já falei. Fuga do assunto. Fugiu ao assunto 0, 0 e 0. Professora, como é que eu faço para não fugir do assunto? Já disse para vocês, planeje seu texto. Pense sobre o tema. Anote as ideias pertinentes ao tema. Escolha daquelas ideias quais as que você vai usar para desenvolver seu texto. E se mantenha preso a essas ideias. Com certeza, você não vai fugir ao tema. Pecado 6. E aí, qual é, meu irmão? Imagina aí, ó, bicho. Tu já pensou? Se eu chegasse aqui, falando assim, direto no seu ouvido. Aí, galera, aí, nós vamos dar uma aula hoje aí de redação, ó. Só. Você sabia que eu tive que aprender a fazer isso? Porque todo dia, quando eu entrava na sala de aula, o aluno fazia assim para mim. Professora, só. Eu acabei me acostumando. Agora, assim, eu também me aprendi. Esses gestos, eles se repetem na fala, são os cacoetes de fala. Eu corrigi um texto em que o aluno desenvolveu assim: o governo não está nem aí para as crianças do Brasil. Nem aí, Pô, qual é, cara? Eu posso usar? Não. Ave Maria, menino, não, né? De jeito nenhum. Nem pensar. Tá certo? Gíria, não. Professora, mas só umazinha. Sabe quando é que você pode usar uma gíria? Você está falando do adolescente, por exemplo. Você quer ilustrar a fala do adolescente? Você pode dizer que o adolescente usa gírias e até colocar uma no seu texto. Entre aspas. Você tem que aspear as gírias. Tá certo? E cuidado. Como eu disse antes, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, nada de excessos. Estamos bem aqui, ó. Esses caras, os políticos, esses caras, maneiro. Ó, o governo tomou uma atitude que foi maneira. Ah, você está pensando que é só gíria? Não. Também cuidado com os adjetivos, com o uso muito subjetivo dessas palavras, que são os adjetivos. Porque se você não definir na construção o que você quer dizer, você construir um texto vazio, incoerente, sem consistência. Você não disse nada. O Brasil deve respeitar as crianças, porque as crianças são frágeis. Sim, daí, qual é, bicho? Frágeis como? Como é que você deve dizer? O Brasil deve garantir os direitos e garantias da infância, da criança e do adolescente, porque ainda não tem o poder de decisão, de defesa. Entenderam? É assim que você constrói uma ideia. Você tem que dizer a coisa.